Isto sabemos: a terra não pertence ao homem, o homem pertence à terra. Isto sabemos: todas as coisas estão ligadas, como o sangue que une uma família. Há uma ligação em tudo. O que ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não tramou o tecido da vida. Ele é simplesmente um de seus fios. Tudo que fizer o tecido fará a si mesmo. Esse destino é um mistério para nós, pois não compreendemos que todos os búfalos sejam exterminados, os cavalos bravios sejam todos domados, os recantos secretos da floresta densa, impregnadas ao cheiro de muitos homens, e a visão dos morros, obstruída por fios que falam. Onde está o arvoredo? Desapareceu. Onde está a águia? Desapareceu. É o final da vida e o início da sobrevivência. Carta do Cacique Cito, de 1855. Sonho uma Amazônia que lute pelos direitos dos mais pobres, dos povos nativos, dos últimos, de modo que a sua voz seja ouvida, sua dignidade promovida. Sonho com uma Amazônia que preserve a riqueza cultural, que caracteriza, que brilha de maneira tão variada a beleza humana. Sonho com uma Amazônia que guarde zelosamente a sedutora beleza natural que a adorna, a vida transbordante que enche os seus rios e as suas florestas. Sonho com comunidades cristãs capazes de devotar e encarnar de tal modo a Amazônia que deem à igreja rostos novos com traços amazônicos. Que beleza de carta, que beleza de sonho. Que esse seja o nosso sonho, o sonho de todos nós. Boa noite, gente querida. Que alegria estarmos juntos, juntas, nesse encontro fraterno. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso 5º ensaio para a profecia. Estamos muito felizes em contar com cada uma de vocês. Eu e minha companheira, Érica Glória, com quem hoje compartilhamos esse espaço, acolhemos a cada um de vocês, a cada uma. Sejam bem-vindos, bem-vindas. É isso mesmo, Leila. Nosso desejo é que todos e todas aqui presentes experimentem essa alegria contagiante que nos impulsiona para um compromisso libertador. A cada encontro, vamos confirmando que a profecia é mais forte quando ela é coletiva. E mais, acreditamos que afirmar a profecia hoje é dedicar toda uma vida à causa dos oprimidos. Também quero fazer menção que nesse encontro dessa profecia, nesse cultivo da terra, fazemos menção a Nanã, que através da lama cria, né, e recria a pessoa humana a partir do seu sagrado. O Molu, que é o orixá da vida, o orixá da saúde, que nós tantos devotamos e o saudamos nesse momento em que a gente lutava pela vida diante dessa pandemia. Né, Jana? Isso mesmo, e que alegria você trazer essa memória, essa lembrança, vai trazendo a sintonia e confirmando, tudo está interligado, e o nosso programa, as nossas rodas de conversa, nossa profecia é nessa integralidade, tudo está integrado, interligado, e aí a gente retoma, né, como ouvimos na fala dos povos originários, na carta da querida Amazônia. A voz que clama hoje em nossos corações é a da Mãe Terra, de nossa Pachamama. Escutar a voz que nos clama hoje, a voz da terra, da nossa Mãe Terra, de nossa Pachamama.
Então, é importante lembrarmos que essa carta, né, querida Amazônia, ela foi escrita pelo Papa Francisco logo após o Sínodo para a Amazônia. E ela é de uma grande riqueza, amorosa e cheia de poesia, cheia de sonhos. Sonho é o que movimenta a nossa vida. E nós incentivamos, quem ainda não leu essa carta, vale a pena, né? Ler, retomar para si, fazer para si essas palavras que o Papa Francisco coloca nessa carta. Ela nos pede que sejamos mais humanos, que façamos a nossa parte na harmonia da vida, para que todos os seres humanos e não humanos, né? Para que todos os seres humanos e não humanos vivamos nessa harmonia. Então, nós precisamos ser corresponsáveis. Isso mesmo. Já pensaram nisso? Ser responsável é responder a uma pergunta, a um chamado, a um convite. Um convite que nos vem desde a origem, né? Quando o Criador ele entrega esse mundo e diz cuidar, não, do dominar, não do extermínio, mas do cuidado. E qual o chamado que nos chega hoje na voz da nossa Mãe Terra? Então, a gente faz um pedido a vocês que estão nos acompanhando, em sintonia e desejando viver realmente de forma integrada, acolhendo esse ser que somos todos nós. Vamos fechar nossos olhos, colocar os nossos pés no chão como que plantando-os. Né? Aqueles que estiverem aí bem à vontade, se puder tirar o calçado, colocar, sentir a força que brota da terra, a energia do espaço onde você está, sentir o chão, o ar. E isso sentir o nosso coração pulsando juntos, como uma só energia, como um só corpo. O que nos pede a Mãe Terra? Vamos refletindo um pouquinho. O que nos pede a Mãe Terra nesse momento? E com esse sentimento, com o que foi brotando no coração de cada um, de cada uma, vamos escrever, partilhar. Escreve aqui no chat. O que você sente como pedido, como apelo, como voz da Mãe Terra nesse momento? Vamos fazendo essa partilha como família. Sim, Jana. Isso é um caminho muito importante e fundamental. É o caminho de responder, de não se colocar à frente, como temos feito há décadas, mas de nos colocarmos a serviço, construirmos juntos, né? Estarmos disponíveis, cuidando da natureza, das pessoas humanas, sobretudo os pobres e oprimidos. Olha, Jana, nesse momento penso que também podemos fazer memória, sabe? Fazer memória, memória de muitas testemunhas que se tornaram o grito da terra, né? Que bom que nós tivemos muitos gritos da terra, o grito dos povos da terra, vozes que precisamos ouvir sempre esses testemunhos e continuarmos o seu caminho de profecia hoje, agora. É urgente. Isso mesmo, né? Profecia hoje, agora e urgente, a partir desses clamores, dos gritos de todos aqueles, né, que já deram sua voz e que nos convida e nos motiva. E assim nós temos, né, o poeta Pedro Tierra, tem um pensamento que nos chega hoje com toda essa urgência que você trouxe, Érica, né? Toda essa urgência. Ele diz: organizar a esperança, conduzir a tempestade, romper os muros da noite, criar sem pedir licença um mundo de liberdade. Eu refleti muito sobre isso. Criar sem pedir licença um mundo de liberdade. Em toda a América Latina e Caribe se escuta um grito ensurdecedor clamando por libertação. É isso, né, Érica? Esse grito que parece que não para, ensurdecedor, é uma mescla, um grito ensurdecedor clamando por libertação. É isso Perfeito. mesmo. Perfeito, Jana, isso mesmo.
Nesse mundo marcado pela exclusão de milhões de pessoas, né, de milhões de seres humanos, na realidade atual brasileira, a profecia se faz presente e urgente, como nós já havíamos dito. Nosso povo se movimenta, não está paralisado, né? Como os muitos querem que a gente fique, né? Como os muitos fazem a gente acreditar. Mas é preciso tornar visíveis os movimentos libertários no meio do povo. Gente, estamos nessa roda de conversa, não podemos nunca esquecer que mesmo estando aqui do outro lado da tela, estamos juntos e juntas e juntos, né? Lembrem-se de participar do nosso chat, contribuir, perguntar, se colocar, divulgar os nossos ensaios, isso é muito importante. E de preencher o formulário de presença, né? A gente quer saber quem está aí do outro lado da telinha, né? Quem participou conosco no dia de hoje, que está aqui embaixo na descrição do vídeo, ó. Vocês vão ver aí a descrição do vídeo, tá bom? Isso é importante, um programa, um ensaio feito em comunidade, para a comunidade, então, realmente, toda a contribuição que vem de vocês é uma troca de conhecimentos. Então, minha querida amiga Érica, o que você nos fala realmente é muito forte. Você tem toda a razão quando traz aí tudo que nós estamos vivendo e nesse tempo de Brasil, com toda essa, né, a necessidade que se faz da profecia. Há um grande clamor da Mãe Terra. Os mais ameaçados na natureza é o próprio ser humano. Isso é muito forte. O mais ameaçado na natureza hoje é o próprio ser humano. A fome volta ao nosso país com muita força. Voltamos ao mapa da fome, essa dura e triste realidade. E os dados da ONU revelam que nas últimas décadas, a riqueza do mundo triplicou. Só neste tempo de pandemia, surgiram no Brasil mais 44 bilionários. Que é isso? Mais 44 bilionários que surgem num tempo de pandemia, de sofrimento, de escassez. O problema é que a riqueza acumulada, concentrada, provoca um grande aumento da pobreza, da injustiça, e é isso que nós estamos vendo, vivendo e sentindo na pele com quem está sentindo isso. A fome que está assolando de verdade, com muita força e com muita dureza. Então, nós já iniciamos a nossa roda de conversa, né, com o tema de hoje, a profecia da Mãe Terra, dessa terra sagrada que nos alimenta, que nos faz ser vida. Mas nós convidamos cada um e cada uma que está aqui agora, acompanhando, né, conosco, pedimos licença a essa Mãe Terra, é necessário nós respeitarmos essa ancestralidade da onde nós viemos, né? Aos encantados e encantadas, para que possamos conversar com toda reverência, com escuta profunda, com uma escuta de respeito, o que a terra e os povos da terra querem nos dizer. Que nosso momento, né, de discernir, de refletir, seja iluminado por esses encantados, né? Pelo povo caboclo, pelo povo que contempla cada fruto que sai desse chão sagrado. Para nos guiar nesse momento, né, nosso irmão Gildo Aquino, do povo Chucuru, nos conduz através do Toré. Mandai tua força da terra e do ar. Mandai tua força da terra e do ar. Das mágoas, das matas.
Mandai tua força da terra e do ar. Mandai tua força da terra e do ar. Faz água das matas. Das águas das matas, são os encantos, são os encantados, salve a Mãe Terra, que os encantos, que os irmãos de luz nos protejam, nos permitam acompanhar esse programa, para que eles possam chegar até nós e nos orientar e nos guiar. Salve a Mãe Terra. Então, após esse toré, a gente fica sem palavras, emocionado e cheio de energia, de boas vibrações, né, Érica? E para entrar nessa segunda parte do nosso ensaio de hoje, né, o quinto ensaio da segundo módulo, com esse tema tão profundo, e nós temos a alegria de conviver com o Gildo, na comunidade Bremen. Mas sempre que eu vejo cantando o toré, é como se fosse a primeira vez. E aí a gente vai sentindo realmente a experiência de cada pessoa quando escuta o toré. Então, já que Gildo nos conduziu para a roda, nós vamos convidar duas pessoas muito queridas que vão continuar nos ajudando nesse momento de discernimento, que é o irmão Itamar Peregrino, que é comunicador e articulador do povo Cariri do Sergipe. Bem-vindo, Itamar. Estou entrando aqui no nosso espaço. E também o nosso querido Marcelo. Bem-vindo, Itamar. Itamar e Marcelo, vocês vão continuar nos ajudando nesse processo aqui de discernimento. Vamos ver como... venham, nos contem um pouco mais sobre vocês, um pouco mais sobre essa temática, né, da Mãe Terra, sentindo o chamado da Mãe Terra para uma atitude profética. Hoje vocês têm essa missão de continuar nos ajudando. Bem-vindos. Gratidão. Obrigado, Jana. Boa noite ou boa tarde ou de manhã, a hora que vocês virem o programa, né? O pessoal que está nos acompanhando. Muita alegria, Itamar, de estar com você, grande mestre, e estamos juntos. Assim, de uma forma geral. Então, saudação, né, a todos e todas, né, que estão aí virtualmente, se sintam todas e todos abraçados, né, e que esse dia chegue, né, esse nosso povo que a gente tem muito querido, que deve estar assistindo aqui, que a gente conhece, que a gente vive nesses virtuais e deve estar nessa vontade imensa, né? Eu que sou uma pessoa que gosto muito do abraço, tenho sentido muita falta, né? Então, nesse momento que a gente vai falar, profetizar, por que não, né, sobre a nossa Mãe Terra, eu que sou um índio peregrino desaldeado aqui da região do Alto Sertão, né, e a gente fala, quando a gente fala do Alto Sertão, a gente não tem essa muita divisão geográfica, não. O povo é um povo, então, essa aqui é Sergipe, aqui é Alagoas, para a gente não tem muito isso. É o povo de lá, o povo daqui, o povo de lá da Serra, o povo do lado da Catarina, não é muito por estados esse nome, não, que a gente se conhece. Então, é um prazer estar aqui, né, como eu falei, repito, né, estar aqui nesse momento e ser chamado de mestre, né, por um grande mestre é um orgulho. Apesar que quando a gente chega nos 50, né, tá muito assim, o mestre, senhor, né,
Essa coisa aí é que eu lembro que eu não sou mais aquele jovem peregrino, aquele índio peregrino, mas, enfim, é um prazer estar aqui para falar desse tema, né, dessa nossa Mãe Terra, essa nossa mãe que tem gritado silenciosamente, né? Esse é um pouco, se fosse uma frase, seria essa que eu diria: nossa mãe está gritando silenciosamente e poucos conseguem ouvir esse grito silencioso. Não só na ação da natureza, mas eu tenho buscado me sensibilizar muito o grito da natureza e nós, o povo que fazemos parte dela, né? Então, nessas minhas caminhadas, nessa minha vida missionária, peregrina, a gente tem percebido muitos gritos silenciosos, muitos clamores da Mãe Terra, né? E é isso um pouco, né, que a gente vai estar conversando ao longo desse programa aqui. Prazer imenso estar aqui com vocês. Anauê. É uma alegria ouvirmos Itamar e podermos nos sentir ligados, conectados com essa energia amorosa que vem dos povos da terra, dos povos originários, que ele representa para nós. Quando ele diz índio desaldeados, ele se sente assim. No Brasil, é metade da população indígena. A gente sabe que são mais ou menos 1 milhão de pessoas dos povos que são contatados, dos povos com os quais a gente tem contato. E pelas estatísticas, parece que mais de 500 mil vivem nas cidades, vivem nas periferias. E, entretanto, não perderam contato com a Mãe Terra. Não cortaram esse vínculo fundamental, que é mais do que uma espécie de útero. É mais do que um cordão umbilical. É o cordão umbilical da humanidade inteira e de todos os seres vivos. Então, é interessante porque a Érica, no começo, lembrava que nas tradições negras afrodescendentes, principalmente do candomblé, também com Umbanda, a criação do mundo, a terra, se deve à grande orixá-mãe Nanã e a Omulu. As tradições indígenas originárias na América Latina são muito diversas. Mas eu queria lembrar que quando a Bíblia diz que o ser humano foi feito de barro, e é um poema, é um mito, é um modo poético de falar, isso já vem dos povos africanos. Então é tão interessante quando eu descobri que a Bíblia tem uma base afro, que as coisas não são desligadas uma da outra. Me lembro de quando fui a primeira vez a Guatemala e eu vi os maias contarem que o ser humano foi feito de milho. Porque o milho, o maíz, é o alimento fundamental do povo maia. E sendo de milho, ele é da terra. Mas hoje o nosso assunto é a profecia da terra. E quando a gente fala de profecia, a gente está falando de uma palavra, de um grito, de uma mensagem. E tem muita gente que poderia dizer que mensagem é uma coisa só de gente. A terra não pode ter uma mensagem, não pode ter uma palavra, ela não é gente.
Os povos originários nos ensinaram que a terra é mãe. Então é mãe terra, sim. E se não é gente, é o quê? É mercadoria? O capitalismo considera assim. A terra é mercadoria. É tão bonito, é tão bom se a gente aceitar olhar a terra como gente. O que significa olhar a terra como gente? Significa personalizar, ver na terra alguém, ver na terra a personalização de um amor. Todo ser humano é terra, é o coração da terra. E ao olhar cada ser humano, a primeira coisa que a gente tem de fazer é reverenciar a Mãe Terra que o traz para nós. E na Bíblia é interessante, porque quando conta a criação do mundo, o Gênesis, no capítulo 1, diz que Deus disse: faça-se a luz, façam-se as árvores, façam-se as plantas, façam-se os animais. E esse verbo façam-se, em hebraico, yerri, é para dar à natureza o direito de se autocriar. A Bíblia não diz Deus criou a planta, Deus criou o animal, Deus criou. Não, Deus nos criou criadores. Deus disse que se criem. E assim foi se criando. O amor foi se reproduzindo. O amor foi se fazendo. E a Bíblia, então, diz que a terra tem voz. No Primeiro Testamento, no livro da Lei, no livro dos Números, no capítulo 36, eu convido vocês a olharem depois, lá tem escrito que quando se derrama sangue, a terra grita de dor. Aí vocês imaginem quanto a nossa terra agora, no Brasil e no mundo, está gritando de dor. Quanto sangue derramado. E há quantos séculos? E aí os profetas Isaías, Jeremias, dizem que a terra deve ser ouvida. Capítulo 2 do profeta Joel, eu convido vocês a lerem, do versículo 16 a 21, diz que Deus fala: eu vou conduzir Israel, a minha comunidade, cada comunidade de Deus, ao deserto. E eu vou ouvir a terra. E ouvindo a terra, eu vou me casar de novo com o meu povo. Que coisa linda! Então a terra, sabe o que a terra é? A terra é casamenteira. A terra, a casamenteira era uma função no Israel antigo de uma mulher que ia arrumando casamento, sabe, Jana? Ela ia pegando assim as meninas, as mocinhas, olha aquele rapaz ali, o rapaz, olha aquela mocinha, ele ia juntando. E a Mãe Terra na Bíblia, ela faz isso. A primeira profecia da Terra é juntar a gente. É isso que o Itamar falou quando ele disse: não vamos nos dividir por estados. É o povo da montanha, é o povo da planície, é um povo da beira do rio, não é, Itamar? Então, a Terra faz isso. Ela vai juntando, ela vai unindo. E o último livro da Bíblia, o Apocalipse, no capítulo 12, diz que apareceu no céu um sinal, e esse sinal é de uma mulher vitoriosa. E essa mulher está grávida, é uma humanidade nova, e a humanidade nova está grávida de um ser humano novo.
Mas tem um dragão, tem uma fera, tem um sistema que quer acabar com essa criança e que persegue a mulher. E aí, no capítulo 12 do livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, lá está escrito que a terra vem em ajuda da mulher. Ela esconde a mulher se refugia no deserto e a terra pega a mulher como se fosse coloca no braço, para proteger, para a mulher poder gerar uma humanidade nova, gente. E isso eu acho que junta a Bíblia, une com as nossas espiritualidades originárias. Quando eu era menino, gostava muito de ouvir aqueles faroestes de índio, e eu ficava contente quando eu via na tela o índio que coloca o ouvido assim na terra, e aí ele sabe se vai chover, se vai fazer sol, se vem gente de fora. Ouve a terra. Nós não precisamos colocar o nosso ouvido na terra que hoje muitas vezes é cimento, é asfalto. Mas eu queria que cada uma de vocês sentisse essa ligação instintiva. Nós estávamos conversando agora há pouco com o nosso querido irmão Helder, que é o diretor do programa aqui, o diretor técnico. Ele nos falava do aniversário do filhinho de 4 anos, e aí, ao falar, o que eu percebia era uma espécie de magia de comunicação. Era um instinto que ele sente a criança. A criança capta como antena o que o pai e a mãe pensa, quer, diz. E essa comunicação mágica, assim, que não tem nem palavras, ela se realiza, ela faz com que a criança se acalme, confie, não tenha medo, durma, acorde, coma. Gente, é essa a nossa relação com a Terra. E aí sim a profecia da Terra, ela se expressa em nós. Ela se torna... Cada um de nós é a profecia da Terra. E cada um de nós pode viver ou não viver essa profecia. Pode ser fiel ou pode não ser fiel. Não é isso, Itamar? E aí, como é que nós somos fiéis a essa profecia da Terra hoje, agora? Não sei se vocês sabem que há poucos dias, há 2 semanas atrás, houve na China a primeira fase, a primeira etapa da COP15, da Conferência da ONU sobre Biodiversidade. São 2 conferências da ONU este ano. Em novembro vai haver uma sobre mudanças climáticas. As 2 coisas estão ligadas. Mas a biodiversidade é a conservação dos ecossistemas. Portanto, é a profecia da Terra. E lá, com a parte presencial dos governos e uma parte virtual. Fizeram um documento chamado Declaração de Qinung, a cidade da China onde houve isso. E essa declaração apela para uma civilização ecológica. Eu queria aqui dizer que nós, de todas as espiritualidades do mundo, espiritualidades originárias, cristãos, budistas, de todas as espiritualidades, somos chamados a incrementar, a explicitar essa civilização ecológica. Itamar, fala para a gente o que você traz na sua sabedoria. Me ouvem agora? Pronto. Então, é muito isso que nosso irmão e mestre Marcelo Barros, né? A sensibilidade da terra e dos seres da terra, né?
que é isso que eu, como pessoa, vivo buscando, estar muito sensível. Porque compreender, né, para o pessoal compreender, tem gente que compreende, mas não é sensível. Tem gente que fala de ecologia porque sim, mas a sensibilidade para a ecologia é muito mais do entender e do compreender, é o fazer, né? A, a atender ao chamado dessa Mãe Terra, atender à profecia da Mãe Terra de saber que ela está gemendo, que ela está chorando, que ela está precisando de cuidado, né? Porque nós dos povos, né, é isso. Os parentes, a gente não diz que a terra é minha. É a terra, é a minha mãe para eu cuidar. Não para botar num papel para dizer que é minha. Então, e olhando, né, para essa mãe, né, que a gente pode ver de várias cores, seja de forma mineral, ou vegetal, ou animal, está querendo muito cuidado, né? Então, são clamores tão silenciosos que só você se colocando a sensibilidade para você começar a perceber, né? Então, por onde eu tenho caminhado pela minha vida, eu tenho buscado muito isso, né? De encontrar pessoas para me somar, né? Porque tem muita gente. Porque a devastação é grande, o clamor da terra é muito grande, mas eu acredito que tem pessoas que são sensíveis a esse clamor, a esse pedido, não sei se poderia dizer assim, um pedido de socorro da Mãe Terra, mas que a gente, né, de uma certa forma, pedido de socorro para nós, seres humanos, né? Porque nós somos a natureza, nós somos a Mãe Terra, inclusive corpo, não só em corpo, mas para quem acredita, né, também em alma, a gente é a Mãe Terra. Então, nessas minhas caminhadas de entender, de buscar, e aí eu falo uma coisa muito prática, de perceber os clamores da Mãe Terra se manifestando nas pessoas. Eu, atualmente, estou morando aqui na região do Baixo São Francisco, né, que é quase na foz, né, do encontro do rio com o mar, né, numa cidade chamada Santana do São Francisco, que é a capital do estado da cerâmica. E nessa região é uma região muito presente do agronegócio. Então, o nosso rio, praticamente de Xingó, né, lá de Cândido do Meio, a cidade chamada Canindé de São Francisco, né, tem a última barragem, né? Então, a gente tem um rio bonito, muito lindo, pedras bonitas, tal, um espelho lindo, maravilhoso. Mas se você mergulhar naquele espelho, né, você não está, a dificuldade enorme de encontrar peixe, muito lixo, a água muito poluída, né? Que, né, nessa cidade mesmo que eu estou morando, então tem um lugar muito bonito, umas pedras muito bonitas, que até hoje é usada para o pessoal lavar roupa, para o pessoal se banhar. Aí uma gestão passada, aí, eu acho que tem uns 10 anos, ela colocou um dos esgotos da cidade saindo nesse lugar. O esgoto da cidade sai nesse lugar. Então, a gente vê essa insensibilidade, mas, ao mesmo tempo, de insensibilidade das pessoas, como eu estava falando, né, e abrir esse parêntese, e ver esses clamores, a gente vê a ação muito das pessoas que estão se tornando sensíveis, né? Aqui tem uma comunidade que é de remanescente quilombola. E, por incrível que pareça, né, foi feito A gente foi lá, né, eu já passei algumas vezes lá, tem pessoas amigas minhas lá, e a gente na conversa tal. Quando de repente, isso já tem muitos anos que eles não têm água potável lá, eles ficam no meio, né? Tem uma região que é no meio que é chamada aqui o Platô de Neópolis, onde tem a monocultura, né, em volta, é tudo monocultura, e tem essa comunidade lá. Então a gente vindo conversando, né, que eu também tenho atuado nessa questão da agroecologia, né, participo também de um movimento social onde a gente trabalha a questão da alimentação, da organização dos camponeses e camponesas aqui.
E do nada, sem a gente provocar nada, quando de repente estava rodando aí, o pessoal filmou o avião, né, que passando veneno na plantação e criou um boato, né? E as pessoas diziam, não, vocês estão passando não é só veneno na Mãe Terra, não, vocês estão passando veneno na gente também. Né? Então é preciso que a gente tem que parar com esse negócio. E aí criou um negócio que surgiu deles. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê essas coisas, esses males, aí eu cito, né? Desse veneno, né? Dessa monocultura aqui na região, a gente está percebendo que as pessoas estão se sensibilizando, prestando atenção, que isso não existe, apesar dessa comunidade, muitos trabalham nessa região, nessas empresas da monocultura, né? Apesar de... Mas se percebe que eles estão até procurando a gente. Como é que é esse negócio de plantar sem veneno? Existe isso mesmo? Então, diante disso, de ver, de perceber esses clamores do povo, dessa natureza que está aí muito bonita, ainda é muito bonita, como eu falei, do espelho e tal, mas a gente tem que apurar a sensibilidade e provocar, né? Então, é um pouco do que eu tomo como a minha missão e reforçar a minha questão indígena, né? Porque tem muita gente, eu tô muito feliz, sabe, de que tem sendo chamado para falar disso, porque muita gente, quando eu comecei a falar, ficava assim, você é índio do Paraguai, né? Porque as pessoas não acreditam que a gente, né? O Marcelo falou, né? As pessoas não entendem o que é índio desaldeado ainda, né? Por incrível que pareça, né? Então, aqui, né, como eu estava falando, nessa região, tem aqui tem 4 que estão fazendo, ocuparam a terra. E se dizem, eu sou o Funcaxó, eu sou o povo Funcaxó, eu sou os Cariri Paranauê. Sim, mas como? Vocês são 10 famílias, vocês estão dizendo que são índios? É índio, sim, 10 famílias e ocuparam a terra. É índio, sim. Né? Que é isso, né? O pessoal se fica perguntando se vocês são de que lugar. Não, a gente é índio, a gente daqui, é Beiradeiro, do Rio São Francisco, a gente é índio. Então, e com isso a gente quer dizer que a questão indígena, né, quando a gente fala de índio, fala de nós, não é que a gente quer dizer que a gente é melhor do que branco, do que negro, do que qualquer outra. A gente quer dizer, a gente está aqui, a gente existe, a gente está aqui e a gente não está muito precisando que as pessoas nos digam como é que cuida como é que planta, como é que faz as coisas. Só deixa a gente fazer as coisas, tá bom demais, já tá bom. Mas como, infelizmente, ainda isso não é possível, a gente vai, claro, atrás dos nossos direitos e tal, e entendendo que quando a gente vai nos nossos direitos e nossas direito como indígena, mas direito como cidadão também, e cidadã. E, enfim, gente, eu sei que era muita coisa para falar, mas a gente fica... eu peço perdão, mas é isso, né? Eu acho que estou buscando muito essa sensibilidade, né? Percebendo que tem muita gente começando a se sensibilizar, apesar de que está essa conjuntura da ignorância, né? Mas a gente está vendo muitos pontos positivos. Não sei se posso dizer assim pontos positivos, mas dizer ações em que, ao mesmo tempo que a terra, os clamores e a profecia da terra, dizendo que tem muita coisa ruim, mas presta atenção que tem algumas coisas boas. Preste atenção nessas coisas. Né? Preste atenção nas pessoas, né? Que não estão nessa ignorância e que querem e que desejam o mesmo que você e que entendem ou que estão querendo entender que essa mãe terra, que a terra que fala, que se manifesta, que se comunica, né? E aí realmente para fechar essa fala, que se comunica através de um vento, de uma formiga, do cheiro, né? Eu tenho experimentado isso com esse nariz tão pequeno, né? Que o pessoal brinca muito comigo. É um cheiro da natureza que a gente reflete, né? Entrando com alguns mestres aqui na mata, né?
E ele dizendo, olha, aqui passou tal animal. Ele, por que você sabe? Olha o cheiro. É coisas que enfim, que isso tem me trazido muita esperança e dizer, não vale a pena desistir. Né? Aí eu cito agora o mestre Comblan, a esperança dos pobres e do povo vive. A mãe, a profecia da mãe, que tem filhos vivos e vivas, que tem mulheres vivas, que tem religiosos que dão testemunho do evangelho, que tem indígenas, que tem negros, que dão testemunho tanto da sua vida social como da sua religião, que é o bem para todos e todas. É isso. Gente do céu, ouvindo Itamar e ouvindo Marcelo, primeiro eu faço memória, né, e destaco que essa caminhada ela vive de resistência por conta da nossa ancestralidade, que nasce dessa terra profética, né? Marcelo, quando dizia, eu só lembrava da força dos nossos ancestrais, né? Itamar, né, quando diz a esperança dos pobres e do povo vive, né? Eu fiquei aqui fazendo menção, memória de um outro profeta, a gente pode chamar de um outro profeta, que a gente fez memória agora no seu centenário, de Paulo Freire, né? Que só era necessário a gente cultivar, a gente se educar a partir da partilha, da troca, do coletivo, né? Quando você traz aí essa experiência de que a movimentação, a resistência parte daqueles e daquelas, né? E que cada um traz a sua história, a sua vivência, o seu grito e o seu testemunho. Isso é muito bonito, né? E isso é muito profético. É necessário a gente ressaltar cada vez mais nesse grito que vem da terra, essa nossa profecia coletiva. Nós, sozinhos e sozinhas, a gente não consegue fazer nada. Jana? Jana, seu microfone está desligado. Desliga. Tá bem. Ligou de novo. Então, é gratidão mesmo ouvir, né, e refletindo, deixando que é tudo esse programa que vai ressoando daí aí nas palavras do Itamar, do Marcelo, gratidão mesmo. Nós fomos vendo aí já nesse nosso encontro de hoje, nesse programa, já vimos a primeira parte aí do o ver, o iluminar, e estamos entrando aí na terceira parte, que é o agir, que é importante, né? Nós não podemos sair depois de ser tão motivados e motivadas aí com as palavras do início e agora com as palavras do Marcelo e do Itamar, sair daqui como se nada, né? Então, esse processo de conversão que a gente que vai entrando pelo ouvido, a partir do que vocês trouxeram, ela é muito importante. E nos faz pensar e refletir sobre a consciência e a importância e a necessidade realmente de tudo isso que vocês trouxeram. A emergência de tudo que vocês foram falando. E é tanta coisa bonita, profunda, importante, que a gente precisa de um tempinho, né? E respirando, deixando que essas coisas todas vão entrando dentro da gente, reverbere e nos ajude a entender como podemos integrar essas atitudes, essa espiritualidade, esse jeito de viver e de se relacionar, já que estamos em um tão exigente para a sobrevivência mesmo. Então, integrar essas atitudes. É importante que cada uma que esteja ouvindo, nos acompanhando, vai se perguntando também, né? O que quero dizer, e também perguntar a vocês, para mim, a cada um de nós que aqui estamos hoje nessa sala, quais os passos que poderíamos dar nesse sentido? Já que Jana, mesmo sim. Eu acho que o Itamar falou uma coisa muito clara, dizendo, olha, aqui onde eu moro, os rios, as águas são lindas, mas se mergulha, estão cheias de lixo, estão poluídas.
E cada uma de vocês, de nós todos que estamos aqui nesse programa, sabemos que se repete no Brasil inteiro. Há mais de 20 anos foram criadas no Brasil a possibilidade de comissões de defesa dos rios, das fontes, dos lagos, e uma comissão mista, em que uma parte é nomeada pelo poder público e a outra parte é eleita pela cidadania, pelos cidadãos. E com direito, com poder verdadeiro conforme a lei. Se uma comissão do Rio Vermelho, lá em Goiás, decretou que uma indústria que estava tirando toda a água do Rio Vermelho de uma forma predatória não podia agir assim, a indústria teve que mudar, porque pela lei a comissão tinha direito. Então é muito importante que vocês possam se informar sobre os rios da região de vocês e como poder formar essas comissões de cidadania em defesa do rio. Aqui em Pernambuco, a cidade de Bonito, que é perto de Caruaru, a Câmara Municipal votou pelos direitos do Rio Bonito. Os direitos do rio significa que o rio é pessoa e que tem que ser defendida. Isso existe na Índia em um rio, o Ganges. Isso existe em alguns lugares do mundo, muito poucos. E aqui no Brasil está começando. Então, eu vou fazer 2 convites como agir dessa semana. O primeiro é esse: procurem se informar se tem uma comissão de defesa da bacia hidrográfica onde você mora. E procure apoiar, participar, ou indicar alguém que possa ajudar. E tem um segundo que é na linha do estudo. A Janaína, no começo do programa, convidou a gente a ler a carta do Papa Francisco, Querida Amazônia. E é ótimo. Então, eu retomo o convite de Jana. Mas eu proponho que vocês procurem na internet um documento chamado A Carta da Terra. Estamos falando de profecia da Terra, e começo dos anos 2000, um grupo internacional, do qual Leonardo Boff participou, Mercedes Souza, a cantora, participou, elaborou a Carta da Terra, que é a Carta dos Direitos da Terra. E a Unesco, que é um organismo da ONU, assumiu oficialmente e votou como direitos da terra. Vamos ler essa carta? E aí tem uma tarefa: ler e dizer para nós aqui nessa região qual a parte que é mais atual e que é mais prática. Vamos compartilhar isso entre nós? Muito obrigado, grande abraço. A humanidade é parte de um vasto universo em evolução. A Terra, nosso lar, está viva, com uma comunidade de vida única. Mas as bases da segurança global estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas, mas não inevitáveis. Estamos, na verdade, diante de um momento crítico na história da Terra. Numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. A escolha é essa: ou formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição
e a devastação da diversidade da vida. Nossos desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais e espirituais estão interligados e juntos podemos forjar soluções includentes. Para isso, são necessárias mudanças fundamentais dos nossos valores, instituições e modos de vida. Devemos decidir viver com um sentido de responsabilidade universal, identificando-nos com toda a comunidade terrestre, bem como com nossa comunidade local. O espírito de solidariedade humana e de parentesco com toda a vida é fortalecido quando vivemos com reverência o mistério da existência, com gratidão o dom da vida e com humildade o lugar que o ser humano ocupa na natureza. Quanta coisa boa. Quanta coisa nós escutamos nessa noite, partilhamos, né, aqui nessa roda, que as pessoas, vocês foram fazendo de perguntas, de ressonâncias, e nós gostaríamos de agradecer realmente a todos vocês, essa conversa agradável, maravilhosa, que nos faz sair daqui muito questionados. Cada encontro, realmente, a gente sai questionados, e eu acho que essa é a intenção mesmo desses ensaios. E agradecer a todos que fazem parte dessa parceria, né? Temos o CEBI, MEL, a Unicap, através do curso de Ciências da Religião, o Movimento Nacional de Fé e Política, o canal PEN, a toda a equipe deste ensaio, a Rose, né? O Arthur Peregrino, Marcelo, Helder, Felipe, Jennifer, toda a equipe da Secretaria, muita gente trabalhando aí para que esses ensaios aconteçam, e só gratidão a cada um e a cada uma. E como o nosso convidado, Itamar, né, trazendo toda a vida, toda a partilha aí do que ele vai vivenciando nesse cuidado, da proteção da Mãe Terra, nós não gostaríamos de convidar, Itamar, para que dê uma mensagem para a gente, né, ao final de mais um encontro, uma mensagem para o nosso caminho de ensaios para a profecia. Pois bem, diante de tanta, como é que eu diria, de tantos clamores da nossa mãe profética, da nossa Mãe Terra, é entender que a gente não vai ser a pessoa que vai agir em todos os lugares, mas pelo menos que a gente faça algo no seu lugar, né? Então, dizer que existe a devastação, existe a exploração da Mãe Terra e dos seus filhos, que somos nós, né? Mas também existe o amor, e isso também existe na mãe que se dá e entre nós. Então, que a gente ficasse, né, buscasse muito se atentar, porque a gente sabe, a gente tem que estar atentos e atentas aos clamores, mas também atentos e atentas aos amores, né, que é a nossa Mãe Terra, que é aquilo que tem que se nutrir para que a gente combata aos desamores, à ignorância, ao desmatamento, à exploração, né, dos nossos minerais de forma o lucro acima da vida, né? Que a gente entender que sim, temos que ter uma questão econômica, né? Sim, mas não o lucro. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes eu aprendi isso, né? Quando a gente começou nessa educação popular, né? Falando, né, há pouco a gente falou de Paulo Freire. Então a gente falava muito, tal, não, porque a gente tem que fazer isso, solidário, tal, mas a gente esquecia da economia. Isso era travava um pouco quando a gente não falava também, e entender que essa mãe, esse trato que a gente dá, a forma da agroecologia,
também tem uma parte econômica nisso aí. Não é só o cuidar da terra, né, cuidar da vida, cuidar da mãe natureza, mas entender como a gente pode, economicamente, ficar vivos e vivas com aquilo que a nossa mãe terra dá, com aquilo, com a inteligência que a gente tem de trocar e vender de forma, né, vou dizer essa palavra por falta de outra no momento, vender solidariamente, né, fazer uma como a gente chama aqui, né, tem um movimento aqui junto com a Caritas, que é chamado a Rede Balaio, né, de solidariedade, né? A gente lembrando muito das feiras de antigamente, eu acho que das pequenas feiras, né, que a gente trocava muito. Então, eu digo a você que está nos vendo e nos ouvindo, fique atento ao amor e ao clamor, porque sim, a gente tem que, né, estar atentos e atentas para denunciar, mas também para anunciar, né, o amor. Porque é isso, né? E aí o Marcelo vai entender bem isso, né? E essa frase me ficou muito forte quando eu vi um vídeo, né, falando de Dom Helder, que ele dizia: não deixe cair a profecia. Então, gente, a gente é profeta, profetiza, a vida continua. A vida continua. E vai continuar na nossa vida, na nossa ação, seja de que forma for, 10% do que você possa dar. Estou falando 10% de dinheiro, não, gente. Estou dizendo 10% da sua vida, da ação, entender, do trabalho. Veja esse povo que está aí ao seu redor. Quem é que está querendo amar? Se junta com esse povo aí, com esse nosso. Tem muita gente assim. E muita gente precisando de amor. Então, veja que coisa maravilhosa. Muita gente que quer dar amor e tem muita gente precisando. Então, vamos fazer, vamos amar, vamos profetizar o amor, né, diante do clamor da nossa Mãe Terra, para a gente continuar vivos e vivas. É isso, gratidão a todos e todas, e até uma próxima oportunidade. Vazante do rio, todos se põem ao plantio, pois quando as águas subirem, eis o maior desafio que é viver a colheita de ser antes das águas revoltas, pois quando a vazante inundar, sei onde vou aportar o meu barco. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato-si é Francisco chamando um a um. Hey! Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato-si é Francisco chamando um a um. Hey! 10.000 anos de história, pão na Amazônia ancestral, pão de uma Eucaristia, cosmo da ecologia integral. Nenhuma folha cai sem a vontade do Pai, pois na vazante da vida Cristo é semente de luta e de paz. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato-si é Francisco chamando um a um. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato-si é Francisco chamando um a um. Hey!
igreja samaritana contra a cultura da grana, tantas feridas abertas no seio da floresta, a ganância. Irmão sol, irmão lua, irmão de todos os povos, é Deus do pão que reclama, Deus que nunca abandona a sua obra. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um.